Hoy nosotros vamos ver un tema que é um tema que não é fácil, porque trata da parte mais difícil del tesouro de nuestra fe. Pero como es dogma de fe y hace parte de la revelación de Dios a los hombres a través de su Hijo, claro que tenemos que aprofundar y compreender con toda clareza que es posible. El tema que tenemos hoy es el tema bíblico, el infierno. Yo envié para ustedes todos 10 hojas con citaciones bíblicas y las últimas 3 hojas es citaciones del Catecismo de la Iglesia Católica sobre este tema. Claro que aquí yo no voy a leer las hojas porque espero que ustedes tengan hecho o van a hacer, pelo menos utilicen las hojas para consulta. Yo voy solamente a hacer un apañado de las ideas más importantes, porque nosotros tenemos que tener cuenta que el Señor habló para el pueblo de su tiempo, para gente humana concreta que vivía una realidad social concreta, y el Señor tomó todas estas imágenes de la vida humana para exprimir una realidad que, claro, que ultrapasa todos los conceptos que nosotros tenemos. La primera idea que Jesús nos da en el Evangelio es que este estado, el infierno, Dios lo creó para los ángeles rebeldes. No fue criado para los hombres. Os hombres que siguen utilizando su libertad para un camino fuera de Dios y que no desean la comunión con Dios, claro que participan de la misma sorte de los ángeles caídos. Y esta verdad está con toda la clareza en las hojas página 8, cuando el Señor describe el juicio final. Él dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Por tanto, aquellos que se pierden eternamente participan de la condenación de los demonios, como también aquellos que se salvan eternamente van también a participar de la alegría y del gozo que los ángeles tienen en el cielo. Otro punto que el Señor deja muy claro: este estado de condenación es un estado definitivo que no tiene regreso. Y esta verdad está en la parábola del rico avaro y el pobre Lázaro, en la página 4 de sus hojas, en que el Señor, en cierto punto, él pone en la boca del rico, que está en la morada de los muertos, pone estas palabras: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Y Abraham respondió que entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí
não podem hacerlo e tampouco se pode passar de ali hasta aqui. Portanto, este estado é um estado que irreversível. Não há, depois da condenação, depois de estar no inferno, não há nenhum caminho de retorno. E esta palavra do Evangelho é muito importante. Aqui eu estou falando de todas as filosofias orientais, da New Age, etc., que todos aqueles que acreditam no karma e na reencarnação estão muito enganados. Porque São Paulo habla claramente, solamente vivimos uma vez e depois da morte vem o juízo. Portanto, não há reencarnação para pagar, para purificar o mal que hicimos nas vidas passadas. Isto é um grave erro. Portanto, a perdição eterna é um estado que não há a possibilidade de câmbio. Portanto, é qualquer coisa definitivo como o cielo é definitivo. O mesmo que dizemos do inferno, que é um estado definitivo e irreversível, também o cielo. Quem entra no cielo se queda tão unido a Deus que não quer outra coisa senão Deus. E tampouco, por la visão eterna de Deus, a gente está confirmada em graça, não podem pecar, não querem outra coisa senão a vontade de Deus. E amar este Deus que é amor. Outra característica deste estado é algo eterno. E muitas vezes, na Escritura, há esta afirmação. Vocês podem ver em suas hojas, porque está em muitas passagens bíblicas esta afirmação segura. Por exemplo, su tormento se leva por los siglos de los siglos. Não tendrão repouso nem de dia, nem de noite. Eles remirão de dolor eternamente. Su fuego não se extinguirá. Su tormento, su fuego es eterno. E o humo de su tormento se leva por los siglos de los siglos. Portanto, mirem, é algo que é para sempre. E nós outros podemos tomar hacer esta pergunta, e com a ressurreição do corpo, da carne, qual é o cambio del estado? Não há cambio, porque a condenação é condenação. A diferença é que, hasta o juízo final, participa neste tormento desta condenação solamente a alma, e depois o corpo, com seus sentidos, vão também participar neste estado de perdição eterna. Outra imagem deste estado é a porta cerrada. E há dois evangelistas, e eu aqui vou fazer uma paragem, porque quero deixar claro a vocês uma passagem do Evangelho que raramente se habla dela. Esta é Lucas 13, 25, 28, página 2, e Mateus 7, versículo 21, 23. Portanto, quando Jesus habla de cerrar a porta.
Eu vou ler primeiro a passagem de São Lucas, ok? E espero que vocês vão compreender o hilo. Una vez que el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde fuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y él les responderá, no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá, no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. Isto é São Lucas. E São Mateus, hablando de cerrar a porta, tiene outras palavras para compreender este estado. Não são os que me dizem, Senhor, Senhor, os que entrarão no reino de los cielos, senão os que cumprem a vontade de mi Padre que está no cielo. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, acaso não profetizamos em tu nome? Não expulsamos os demônios? E hicimos muitos milagros em tu nome? Entonces eu les manifestaré. Jamás los conocí. Apártense de mí ustedes, los que hacen el mal. Miren, Lucas, aquellos que estão fora, que estão condenados. Lucas habla, tú. Nosotros comemos y bebemos juntos y tú enseñaste en nuestras plazas. E outros completam isto, profetizamos em tu nome, expulsamos demônio em tu nome, hicimos muitos milagros em tu nome. E Jesus, em uma outra parte do Evangelho, quando Juan e Santiago desejavam impedir que estava a ser milagros e prodígios em nome de Jesus, Jesus dijo aos dois apóstolos, não há ninguém que haga milagros em meu nome e depois vá a dizer mal de mim. Como São Mateus habla que o dueño de la casa dirá, jamás los conocí, apártense de mí ustedes, los que hacen el mal. Como é possível isto? Miren, el Evangelio nos dijo que aquele homem que Juan e Santiago queriam impedir que ele continue, Jesus ha dicho que hace prodigio em meu nome. Pero estes não é o dueño da casa que afirma que eles hicieron prodígios em seu nome, não. São eles que dizem, pero o dueño da casa rejeita, não aceita. Mesmo afirma, jamás los conocí. Que prodígios é este que o Senhor não aceita? Que o Senhor não é seu nome, não é em seu nome que há estes prodígios. Solamente podemos compreender esta passagem à luz da palavra del demônio no deserto das tentações. Dar-te-ei toda a glória del mundo se prostrado me adorares. O demônio, a seus adoradores, a seus servidores, ele empresta seu poder, mesmo para ser prodígios e milagros. E ustedes sabem muito bem que em nosso tempo, como também no passado,
tudo que é bruxaria, sortilegio, adivinação, espiritismo, invocação de los muertos, mesmo invocando todo, se utiliza o nome de Deus. E muitas vezes as imagens que temos na igreja, e quanto mais grande é o pecado, mais prodigioso é o favor que o demônio hace. Portanto, aqueles que trabalham na bruxaria, superstição, adivinação, tudo isto, esta gente está fora da comunhão de Deus. Estão em grave perigo de condenação eterna. Porque todos os prodígios que eles fizeram era para a sua glória e para servir o inimigo. Portanto, toda a gente que camina por este caminho, atenção, nós outros não podemos servir a dois senhores. Não podemos. Não podemos ir à igreja, frequentar os sacramentos e ir a médium para ler as cartas, ler os búzios, ler toda essa coisa. Não podemos. Não podemos ligar a casa e vamos ver o horóscopo, que dia tenho hoje. Não podemos ter nossa fé mesclada com superstição. E se um dia você deseja, eu gostaria de dar um conjunto de, penso que são 4 catequeses ou 5, sobre o 5º mandamento, em que deixo muito claro que todas estas práticas são abomináveis aos olhos de Deus. Não podemos ter nenhuma complacência, nem nenhuma comunhão com estas coisas. Como também a New Age e coisas parecidas. Nem filosofias orientais, nem budismo, nem hinduísmo, nem nada disto. Portanto, estas passagens, o Senhor cierra a porta, tanto aqueles que viveram no tempo de Jesus, comeram com ele, e tantos comeram com ele, pero cerraram seu coração, ouviram a pregação, cerraram seu coração. Seu pecado é mais grave do que se eles nunca tiverem conhecido nada. Como também todos aqueles que praticam todas as práticas de superstição. É muito grave estes pecados, que sempre deixam na alma uma marca negativa. E é muito difícil limpiarmos a alma que foi tocada por el inimigo através destas práticas de superstição. Portanto, nós outros temos que ser muito severos contra tudo isto e não deixar nenhuma ponta neste ponto. Portanto, em Mateus 7, 21, 23, está muito claro esta gente que hizo prodígios, mesmo utilizando o nome de Deus e suas imagens, seus rosários e tudo. Quanto mais grande é a profanação, mais grande é o favor que o demônio faz. Se profanamos o nome de Deus, é um pecado. Se profanamos suas imagens, é outro. Se profanamos a água bendita, porque as bruxas também pedem muito a água bendita, e se profanamos na hóstia consagrada, vocês podem ver que a diversidade de pecados varia. E quanto mais grande é o pecado, maior é o favor que o inimigo regala. Pero está muito claro, o Senhor
a estos cerró la puerta y no va a abrir. No va a abrir. Si la persona no hace una conversión radical y sincera, no hace una renuncia total y sincera de todas estas prácticas, muy mal es el camino de esta persona. Mesmo que tenga mucha prosperidade, muita fartura, muito dinheiro, muita suerte, é tudo para este mundo. E o Senhor dirá, já recebiste tua recompensa. Outro ponto que gostaria de tratar hoje, portanto, pouco mais atrás, com a perdição, com a ressurreição da carne. Que cambio vamos ter no céu como na terra é que el alma y el cuerpo participarán de la condenación o de la salvación. Por ejemplo, Jesús habla mismo, tengáis miedo de aquel que puede arrojar el cuerpo y la alma en la hiena. Por tanto, el infierno como el cielo, mismo que haya la resurrección del cuerpo, está preparado para participarmos da visión beatífica o de la condenación eterna, nuestro cuerpo y nuestros sentidos. Una primera imagen que gostaria de dar a ustedes es esta, la imagen de hiena. ¿Qué es la hiena? Nosotros tenemos que comprender a Jesús en su tiempo y la ciudad de Jerusalén. En la ciudad de Jerusalén, fuera de las murallas, había un aterro, una parte, onde deitar ali toda a basura de la población. Entonces, la basura fermentaba y en la basura, con las cosas podridas que nosotros tenemos, mal odor, gusanos, y tenemos también el fuego. Las cosas podridas se inflaman y en aquella basura de la ciudad de Jerusalén siempre tenía fuego de día y de noche y las cosas iban se quemando, como también eran siempre todos los días acrescentado nueva basura, siempre este fuego era alimentado e os gusanos e as coisas podridas, portanto, se deitaram ali tudo o que era inútil, que não fazia mais parte da vida da população. Portanto, era um lugar que tinha sempre fumo e mau odor. E o Senhor utiliza esta imagem, porque era uma coisa que repugnava a gente para mostrar o estado de alma desta gente que cai em la hiena. Porque a gente que se condena, su vida eterna é uma coisa sem nenhuma utilidade. São a basura, os condenados, é a basura da humanidade. Por quê? Porque hicieron uma opção de passar uma eternidade sem Deus, sem a comunhão com Deus. E quando não há comunhão com Deus, há um encontro com uma morte permanente, com a inutilidade de sua vida. Esta gente condenada, esta gente
inutilizó el sacrificio de Jesucristo. Todas las gracias que el Señor ofreció para su salvación, ellos no desearon aprovechar. Entonces, su estado de vida es semejante a la basura. Es semejante, por ejemplo, a santos como el Padre Pío, como el cura de Ars, hablan que a alma en pecado tiene mal odor. El pecado tiene su odor, como la santidad tiene un perfume, como Padre Pío cuando deseaba, daba una gracia, la gente sentía un perfume. Por tanto, el perfume de la santidad. Podemos decir que cada virtud tiene su odor. Y una persona que vivió un conjunto de virtudes, cada uno en su intensidad, vamos a decir que nuestro perfume en el cielo es el conjunto de las virtudes que nosotros vivimos y alimentamos en el grado que Dios solamente lo sabe. Como también en el infierno, cada uno tiene su malo odor, segundo los pecados y segundo la gravedad de sus culpas. Como la basura tiene mal odor, también las almas que están en el infierno, que están en la hiena, están verdaderamente podridas, están falidas, están como una cuenta de bancaria sin ningún dinero. Portanto, esta imagen da hiena é para exprimir o estado de alma que a gente vive. Outro ponto, uma outra imagem que é muito comum, e eu penso que é ela que mais marca o povo de Deus, y mismo la Virgen, en su oración en Fátima, ella habla del fuego del infierno, el fuego. Yo ya en otras catequesis ya expliqué este fuego y de nuevo es necesario explicar para que tengamos muy claro que este fuego del infierno es muy distinto del fuego del cielo. El fuego del purgatorio, porque el fuego que existe en el cielo y en el purgatorio es un fuego caliente, es un fuego que purifica, es un fuego que torna más puro el oro. El oro que es purificado en el fuego es un oro cada vez más puro, más valioso. Y el fuego que existe en el purgatorio como en el cielo no es otra cosa que el fuego del amor de Dios. Dios que ama, que desea que sus hijos sean santos. Hoy mismo en el Evangelio, sed perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto. Dios quiere que sus hijos sean un puro ser de amor. Entonces, con su amor, Él purifica las almas y las llena en el cielo. Y el fuego del infierno no es el fuego del amor, porque el amor es algo que da origen a la vida, da origen a nuevas expresiones de amor. El fuego del infierno no es otra cosa que el fuego del odio, que también es un fuego, pero es un fuego helado. Congela la alma, petrifica la alma, mata toda la capacidad de amar. Y este fuego ardiente
este fogo ardiente é tríplice. Primeiramente, a persona odeia Deus. Por quê? Porque Deus lhes ha dado exatamente aquele estado que eles escolheram. Deus não hizo outra coisa do que dar de acordo com seu merecimento. Deus hizo justiça. E este ódio contra Deus é que eles odeiam Deus, pero não podem reclamar da justiça de Deus. Porque Deus verdadeiramente lhes deu sua opção, pero lo odeiam. E também odeiam a si próprios. Por quê? Porque mirando-se, veem que são uma basura, que são uma existência falida, que são uma pessoa que não utilizou a grande obra da redenção do Hijo de Deus. E en el infierno, cada vai ter plena consciência de todas as graças que tuvo, todas as maneiras que Deus utilizou para salvá-lo, e ele rejeitou. Então, está sempre delante dos seus olhos, ele não quero, não servirei. Eu sou livre, eu sou dueño de minha vida, eu não quero, eu não aceito, eu não creio. E este não, hasta o final, não. E por isso, a pessoa mirando como eu fui necio e agora estou recebendo o fruto. E outro ódio que existe no inferno é mirando a los demônios e os outros condenados, los odeio. Por quê? Porque eles não me traem nenhuma consolação. Eles são outra desgraça igual a minha. Uns pior, outros melhor, mas são uma desgraça. É tudo uma existência falida. Então, este fogo é fogo ardiente, é fogo que causa tormento muito grande. Porque a pessoa sempre tem delante de seus olhos suas ações e a rejeição que fizeram de Deus mesmo. Então, o Senhor habla no Evangelho 4 pontos. Primeiro, tinieblas. Segundo, llantos. Terceiro, gusanos. E quarto, rechinar os dientes. Por que estas 4 coisas? Estas 4 coisas são a expressão exatamente deste estado. Cada tem dentro de si seu inferno. Portanto, onde falta Deus, falta a luz. Então, onde não há luz, há tinieblas. E a pessoa vive mergulhado sempre na tiniebla que é Ele, a ausência de Deus. E este é o mais grande tormento no inferno. A pessoa sabe quem é Deus, porque passou no juízo, sabe o que é a luz da santidade de Deus, da justiça de Deus, e está mergulhado completamente em sua rejeição de Deus
e nestas tenebras que és subida para sempre. Subida é uma coisa que vai estar permanentemente em sua alma, como depois em seu corpo. Outro, gusanos. O que é o gusano? És verme. Se ustedes visitam uma basura, vemos que os gusanos são animalitos que sempre estão irritados, sempre estão em movimento em meio da basura, das coisas podridas, e sempre se alimentam das coisas podridas. Então, este animalito asqueroso é símbolo del remordimiento. O remordimiento da consciência é uma coisa que não dá descanso nem de dia nem de noite. O remordimiento é como o gusano está sempre comendo e nunca deixa tranquila, nada que toca. E a pessoa condenada sempre vai ter esta coisa por minha culpa. Pero este remordimiento não leva a nenhum acto de amor, a nenhum arrependimento, nada. Só leva a pessoa permanentemente se confrontar com suas tinieblas. Portanto, é outro tormento do inferno. Terceira imagem, o llanto. Nós outros temos que compreender a espiritualidade e a profundidade das lágrimas. Deus nos ha dado como regalo para aliviar nosso dolor as lágrimas. Portanto, as lágrimas neste mundo estão destinadas a ser alívio para nossa alma, de la dolor que sentimos em nossa alma ou em nosso corpo. E nós outros temos várias espécies de lágrimas. As lágrimas do dolor, para aliviar a alma, as lágrimas mais sencillas, que têm valor, pero não muito, pero têm seu valor. E se utilizamos as lágrimas para dar nosso dolor ao Senhor, melhor. Pero o segundo grado de lágrimas é as lágrimas de compaixão. As lágrimas de compaixão são aquelas que choraram as mulheres de Jerusalém, quando viram Jesus a caminho do Calvário, que São Paulo deixou escrita em uma das suas cartas, chorar com os que choram. Portanto, são lágrimas de compaixão por dolor dos demais. Tem grande valor, mais que as lágrimas para aliviar a dolor. Outras lágrimas mais valiosas que as lágrimas de compaixão são as lágrimas de reparação, as lágrimas de arrependimento, como lágrimas de Pedro, como lágrimas de Maria Madalena. Por suas lágrimas, lavaram sua alma de seu pecado. E, por último, as lágrimas mais preciosas são as lágrimas de puro amor. São as lágrimas da Virgem. Estas são as lágrimas mais preciosas aos olhos de Deus. Por isso, as dolores e as lágrimas de Maria têm poder
delante del corazón de Dios muy grande, muy grande. Todo o que ustedes pedirem a Deus por las lágrimas de Maria, estou seguro que Deus se deja comover. Pero estas são 4 lágrimas que santificam, pero há lágrimas pecaminosas. Por exemplo, as lágrimas que enganam, lágrimas ao serviço da hipocrisia do engano. Estas lágrimas são ao serviço do pecado, não santificam. E tem outras lágrimas, que é pior que as lágrimas hipócritas, são as lágrimas que se lloram por rábia e por ódio. Estas lágrimas são lágrimas do inferno. Portanto, a gente que com rábia, mesmo que lloram com aquele ódio, já estão vivendo um pouco seu inferno em este mundo. E é por isso que Jesus, ao descrever o estado de condenação, habla de llantos. E por último, rechinar os dientes. Se nós outros miramos um perro que está com rábia, que está verdadeiramente com todos os instintos para atacar e para herir, ele faz este movimento. Portanto, rechinar os dientes. Se nós outros compreendemos que o fogo do inferno é o ódio, se compreendemos o vazio que as pessoas têm seus remordimentos e suas tinieblas, e se lloram por ódio, também uma expressão deste ódio é rechinar os dientes, que descrevem seu desespero, sua falta, sua impossibilidade de ter mais esperança ou de câmbio de sorte. Portanto, vemos em verdade que este estado é verdadeiramente um estado de plena desgraça, quer dizer, uma existência sem a graça de Deus. Claro que quando for a ressurreição da carne, os sentidos do homem também vão participar deste estado de alma. Portanto, que o Senhor em sua misericórdia nos livre de toda esta suerte, pero é necessário de compreendermos um pouco a linguagem que o Senhor utiliza da Bíblia para intuirmos com a luz do Espírito Santo, na medida que somos capazes de compreendermos este estado e, claro, que evitar tudo que está em nossas possibilidades para verdadeiramente evitar tudo aquilo que pode causar um corte com Deus. Amém.